Quero agradecer à equipa, ao diretor do museu e à equipa do museu, nomeadamente ao Paulo Batista, como vê, anda por aí numa azáfama, todo o cuidado que colocaram neste acolhimento e, claro, agradecer aos presentes, alguns deles vêm de longe e corresponderam ao nosso convite, o que para nós é um sinal de que estão efetivamente envolvidos neste projeto, são parceiros no papel, mas são parceiros sobretudo pela presença física que têm concretizado primeiro na primeira jornada, que teve lugar na Faculdade de Letras, e agora aqui. E haverá uma terceira e vamos contar, evidentemente, com a vossa presença ao longo do projeto. A ideia de partida para esta jornada, para esta segunda jornada, foi procurar mostrar como é que o arquivo de uma extinta companhia de teatro independente e um acervo documental de alguém que teve uma participação ativa e múltipla na configuração do campo teatral português depois da Revolução de 1974 inspiraram um projeto de investigação com algumas características particulares. Uma delas acabei de referir, é este trabalho ser feito com as companhias, com as instituições que têm arquivos, que conservam e que tratam de documentação. Mais do que destacar o conteúdo desse arquivo e desse acervo, sugerindo, já falarei deles, sugerindo uma qualquer exemplaridade que não se coloca, tratava-se de focar a atenção nas circunstâncias em torno deles e do seu aparecimento à luz do dia, de se terem tornado públicos, ainda que reservados. Arquivos são partes da casa que nem sempre se mostram a outros e essa foi já uma das lições que aprendemos nestes últimos meses. Então, começando pelo começo e pedindo desculpa aos que já ouviram esta minha canção algumas vezes. Na pré-história desta narrativa está a sete base, que alguns conhecerão, que vive momentos difíceis agora, mas que não vou descrever. Esta base de dados sobre espetáculos produzidos no século XX, em Portugal, pensada e construída pela Maria Helena Seródio, professora, ensaísta e crítica de teatro, minha colega, só existiria se alimentada por documentação que se iria buscar aos arquivos institucionais existentes, documentação que se iria informação recolhida nos periódicos e pesquisa nos arquivos das companhias de teatro, a começar por aquelas onde muitos dos nossos alunos de pós-graduação, nessa altura, nos anos 90, trabalhavam e que lhes serviram de objeto de estudo. Tornando curta uma história longa de mais de 2 décadas, o sucesso da Sete Base, que é uma base de dados de acesso livre e consultada por professores, investigadores e artistas de aquém e além-mar, conduziu a gestos inesperados de doação de acervos documentais. O de Mário Jaque, o de Mário Sério, por exemplo, ou de empréstimos temporários para identificação e inscrição da informação na ficha de espetáculo da Sete Base. Por exemplo, o acervo da Manuela Porto ou da Glicínia Quartim. A estes casos devemos juntar o arquivo Osório Mateus, professor e encenador, que fora doado à Faculdade de Letras após a sua morte, juntamente com a sua rica biblioteca, mas só entrara fisicamente nela quase uma década depois, em 2006. E tanto biblioteca como arquivo eram semipúblicos, bem conhecidos e muito usados por estudantes, professores e artistas. Em 2008, Maria Helena Seródio e eu própria fomos contactadas pelo Serviço de Belas Artes para darmos o nosso parecer acerca do valor documental do espólio de Mário Barradas, que incluía a sua vasta biblioteca e o seu pessoal acervo documental. Eu queria mostrar-vos, não sei se consigo tirar isto daqui, acho que sim. Vou-vos mostrar um trabalho que não foi feito por mim, foi feito pelo António Ramalho, que está aqui, que vai falar já de seguida, mas apenas para vos, enfim, ficarem com uma ideia de como identificar, fazer uma primeira identificação de um fundo, e portanto isso foi feito relativamente ao fundo Mário Barradas. Portanto, há documentação arquivística, documental, que chegou à Faculdade de Letras. Portanto, tem uma primeira identificação, como vocês veem, mas penso que o António Ramalho falará disto, abordará algumas destas questões, mas só para vocês verem, portanto, a dimensão desse arquivo são 36 caixas arquivadoras, uma pasta de papel e um CD-ROM. Depois há uma informação
sobre a história custodial e arquivística e depois uma descrição sumária do conteúdo de cada uma das caixas, não é? Daquilo que foi possível reconhecer, mas que exige, evidentemente, depois um trabalho de pesquisa bastante mais aturado, quer pelo arquivista, quer por aqueles que vão estudar este fundo documental. Portanto, tem aqui alguns dos assuntos a que corresponde uma possível primeira tipologia dos documentos. Claro que o parecer foi positivo, o que levou a Fundação Gulbenkian generosamente a comprá-lo e a doá-lo ao Centro de Estudos de Teatro e à Faculdade de Letras. Tempo de vacas gordas, de uma real sensibilidade perante espólios incontornáveis para a história da cultura portuguesa. Por exemplo, a Gulbenkian fez o mesmo pela mesma altura com os espólios fotográficos de Mário e Horácio Novaes, por exemplo. Como veem, falo-vos de um passado recente e eloquente de reconhecimento da importância dos arquivos relacionados ou relacionáveis, o que é ainda outra coisa, com o teatro, constituídos por particulares ou por instituições, e da necessidade, reconhecimento da necessidade urgente de trabalhar a partir deles com a finalidade de nos aproximarmos de uma realidade incompleta, o nosso teatro do século XX. O famoso regresso aos arquivos, amplamente teorizado, tem sido para nós muito estimulante. É justamente este a partir de, não é? Eu disse trabalhar a partir desses espólios e desses arquivos. Portanto, justamente este a partir de ganhou recentemente uma declinação. E o empurrão final veio de uma situação triste, uma das muitas outras que já aconteceram e que nos passaram algumas ao lado, por razões conjunturais ou por uma lamentável resignação, que é muito do nosso temperamento nacional. Foi o fecho do Teatro da Cornucópia em 2016 e a doação da quase totalidade do seu arquivo, mais uma vez, ao Centro de Estudos de Teatro e à Faculdade de Letras em 2018. Durante vários meses fiz, com o apoio técnico da Cristina Faria, que dirige a Biblioteca Arquivo do Teatro Nacional Dona Maria II e que integra a nossa equipa de trabalho, fiz o inventário desse arquivo. Posso também mostrar-vos o aspecto, não é, desse inventário. E também, isso também vos permite perceber um pouco a organização, não é, e comparar com o acervo documental, com o fundo Mário Barradas, e portanto o que interessa-nos muito este cruzamento, porque justamente estamos a falar de uma companhia e de um espólio pessoal, que também tem uma biblioteca, que integra uma biblioteca, e portanto aqui vocês podem ver as séries que foram criadas pela própria companhia do Teatro da Cornucópia ao longo da sua existência, entre 73 e 2016. Portanto, podem ver uma série que é dos registros videográficos, portanto, o que eu fiz foi recensear as espécies, não é, que compõem essa série. Depois, a mesma coisa se passa com os registros fotográficos de espetáculos e de ensaios, entre o material em papel e em negativo e o digital. Depois, os dossiês, e daqui a pouco o Fábio falará um pouco destes dossiês de espetáculos, portanto, também em papel e em digital, dossiês de digressões, dossiês de recortes da imprensa, dossiês burocrática, a que a companhia chamou burocrática, dossiês de notícias para a imprensa, para os amigos da companhia, etc., folhas de bilheteira, dossiês de prémios, pastas com as críticas, dossiês cronológicos que são muito importantes, têm a ver com a ligação da atividade do Teatro da Cornucópia e do espaço do Teatro da Cornucópia, enviada normalmente para outras instituições, os dossiês dos apoios oficiais, os dossiês de obras, as 3 campanhas de obras no Teatro do Bairro Alto, a de 75, 86 e 2000, e depois o dossiês vária, onde aparece toda a documentação relacionada com o guarda-roupa, empréstimos, pedidos de empréstimo, enfim, muitos documentos que existem também, alguns em formato digital. Dossiês de contratos, dossiês técnicos, dossiês de acolhimentos. Portanto, esta é, já para vos dar uma ideia, por um lado, o que é descrever
este manancial de documentação e, por outro, como é que a companhia o fez. E, portanto, o que aqui temos é, enfim, o respeito pela estruturação, pela organicidade do próprio arquivo. Depois o equipamento, que também foi inventariado e que também veio com o arquivo para a Faculdade de Letras, uma pequena biblioteca que existia na própria companhia e material áudio que é também bastante abundante e muito interessante. Gravações que dizem respeito também a composições musicais que foram feitas para alguns espetáculos, etc. Pronto, sem me deter mais, para vocês terem a percepção de duas folhas de inventário, digamos assim, diferentes, porque são diferentes os objetos inventariados. E foi assim que nasceu uma subsecção de arquivos e acervos de teatro na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a juntar-se a outros acervos e arquivos institucionais já existentes, como o que esta casa alberga, mas também o que existe na Sala Jorge de Faria em Coimbra, no Teatro Nacional Dona Maria II, no Teatro Nacional de São João, o Centro de Documentação da Escola Superior de Teatro e Cinema e diversos fundos que nós sabemos que existem, alojados até em arquivos municipais. Contudo, as ondas de choque desta nova realidade na Biblioteca da Faculdade e do próprio Centro de Estudos de Teatro trouxeram aos fundos documentais que se vinham acumulando, aqueles que eu falei antes, por exemplo, do Mário Sério, do Mário Jacques, e entretanto já chegaram outros, uma densidade de material difícil de descartar. Existem, chamam-nos a toda a hora, porque sabemos o que fazer com eles, o que vão trazer à nossa viagem pelo território dos arquivos e pelo teatro português da segunda metade do século XX, ou seja, novos trilhos a explorar. Para o estado de alerta que se foi instalando, contribuiu também, no ano de 2017, o contacto com o arquivo do Teatro Meridional, fora das paredes da universidade, portanto, e no seu habitat próprio. Foi preciso observá-lo como um conjunto material e digital de documentos, um arquivo já com uma forma, na verdade como o da cornucópia, mas ambicionando pensar de novo o seu caráter orgânico, projetar o seu uso no presente e imaginar percursos rizomáticos no futuro. Não sei em que estado se encontra essa criatura digital então criada, porventura foi-se transformando em resposta não apenas a necessidades do seu uso cotidiano, que é o que sempre acontece, não é? Quando estamos a falar de arquivos de companhias, que provavelmente tem podemos comparar com arquivos de instituições, como o Museu do Teatro ou o Teatro de Dona Maria, quando se fala, por exemplo, de querer organizar uma exposição, não é? A visita aos arquivos vai ativar esses arquivos e eles, de alguma maneira, vão ficar diferentes no final. Mas no caso das companhias, essas transformações são particularmente importantes e interessantes. O que me interessa dizer é que intervir na organização do arquivo do Teatro Meridional, da mesma forma que analisar o arquivo do Teatro da Cornucópia, que é uma peça muito afinada de uma fábrica de criação teatral, ou desvendar o acervo documental de Mário Barradas, eminentemente político e expressivo de um pensamento consistente sobre o papel transformador do teatro em Portugal, conduziu-nos à produção ainda provisória, muito provisória, de alguns princípios que eu enuncio brevemente. Primeiro, os arquivos das companhias de teatro e dos vários agentes envolvidos na criação teatral são constituídos por materiais muito diversos, com necessidades de tratamento e descrição próprias. Algumas dificuldades levam a subestimar o seu valor ou a vê-los como gabinetes de curiosidades decorativas. Isto já é um bocadinho exagero meu, as coisas têm mudado. Mas muitas vezes era assim e até, às vezes, dentro das próprias companhias. Os arquivos pessoais e das companhias de teatro possuem modelos de organização diferentes porque resultam de escolhas e usos diferentes. Os seus tratamento, conservação e manutenção refletem circunstâncias e condições que ganham em ser analisadas e pensadas pelos próprios produtores dos materiais. Os materiais dos arquivos e acervos não se esgotam na vertente artística. Os cenários, os figurinos, os adereços, textos de tipos muito diversos, imagens, etc. Dizem respeito a outros aspectos da atividade. A gestão e a administração, a relação com instituições públicas ou privadas, com a comunidade, a comunicação e a divulgação, as infraestruturas, a formação, enfim, muitas outras realizações que
aportam materiais para os arquivos. Estes últimos materiais e documentos fazem igualmente parte da história das companhias e alargam o espaço de inscrição e impacto das suas ações. E, enfim, podemos depois discutir a partir daí, porque algumas das descobertas ou confirmações de intuições nossas, da equipa, relativamente a isto, foram-se manifestando ao longo das nossas visitas às companhias. O gesto natural perante a conservação dos materiais associados ao espetáculo pode e deve estender-se à conservação e classificação dos que nascem das outras atividades numa companhia. Até as bibliotecas, que são uma espécie de irmãs dos arquivos no interior de algumas companhias, merecem ser pensadas e olhadas do ponto de vista da atividade da companhia e, portanto, do rasto que deixaram. Há companhias que têm bibliotecas porque têm formação. Por exemplo, o gesto natural, o arquivo tem uma dimensão patrimonial, cada peça possui um valor simbólico e ao desaparecer deixa um buraco numa rede que é preciso tentar preencher. Fazê-lo exige tempo e mãos disponíveis e nem sempre esses bens existem. Outra constatação, não é, que retiramos destes últimos meses de trabalho. Perpassa o arquivo às vezes um sentimento de dispersão e culto do efêmero que a realidade material desmente. Sim, sabemos na sua existência concreta, manifestada na falta de espaço, nos dossiês a rebentar, na duplicação de papéis, nas mudanças de local, na necessidade de gerir aquilo que se vai acumulando, os vossos arquivos falam do que não está lá. Não é? Sabemos que falam do que não está lá, mas está lá muita coisa e é através dela que nós podemos tentar, pelo menos, chegar ao que não está lá. Por vezes, as companhias partem do arquivo para produzir uma narrativa identitária ou que projeta o seu futuro. Outras vezes, as narrativas que promovem fazem-se a partir de fragmentos de memória, depoimentos, testemunhos, anedotas até. Muitas vezes partilhados por quem as acompanha, seja um espectador, um funcionário, um colaborador pontual, um formando, quem escreve uma notícia para o jornal. Mas quando vão ao guarda-roupa buscar uma casaca, um vestido, ou quando recuperam uma foto para o programa do espetáculo, o arquivo está vivo. Vantagens que os gestos de conservação e tratamento dos arquivos encerram. Permitir reconhecer nos materiais atos de resistência, escolhas, invenções, intervenções públicas, crises e sucessos e, desse modo, criar distância, objetivar as ações, juntar o fazer e o pensar, promover narrativas múltiplas, como múltiplas são as maneiras de viver o teatro. Projetar, a partir desse regresso regular ao arquivo, o presente e o futuro da criação e da representação da companhia para o exterior. Nesta minha narrativa, procurei expor o ponto em que nos encontramos e o que nos leva a insistir para que os arquivos de teatro se tornem visíveis, suficientemente eloquentes para que apagamentos ou apagões da memória e histórias do teatro a uma só e repetida voz possam ser evitados. Calculo que estejam a pensar, mas que tem ela contra a efemeridade do teatro, contra o silêncio dos arquivos, a face escondida da criação. Que ou quem se importa com o rastro do trabalho teatral? Haverá talvez umas coisinhas a guardar. Mas tudo é fruto do acaso, e como escreveu Mallarmé, um golpe de dados nunca abolirá o acaso. Será assim, mas a mão por detrás dos dados é conduzida por um pensamento, uma ideia, uma vontade. É claro que tudo isto é para pôr no plural. E o que temos vindo a constatar e queremos dizer-vos é que há aventuras coletivas no nosso teatro dignas de não se perderem, como mostram os livros, quase sempre exemplares, celebrando a capacidade de resistir e o passar dos anos. E se importa fazer o elenco dos espetáculos produzidos, muito mais importa registar as pessoas, os locais, os públicos, as cumplicidades e redes, os dinheiros ou a sua ausência e os modos de trabalhar. Fora o que julgamos ler nas entrelinhas quando consultamos estes documentos. Livros e exposições constroem o retrato que as companhias querem transmitir de si próprias, mas tudo isso aponta para, ou é indício daquilo que existe no arquivo, a que elas regressam constantemente, e não apenas para a criação artística ou para responder aos poderes. Que podem então interessar-nos nos vossos arquivos? Interessam-nos eles próprios, nos usos e no valor simbólico que têm, e aquilo que, graças a eles, podemos saber ou supor sobre um tempo em que todo o teatro era possível, que inventá-lo era o propósito e lutar por ele era a própria vida. Estamos a falar dos anos 70 e 80. Não é?
Pronto, muito obrigada. Muito bom dia a todos. O meu nome é António Ramalho, eu trabalho no arquivo da Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite da professora Maria João Brilhante e aquilo que eu tenho hoje para partilhar convosco é fruto de um acaso. Há poucos dias, como muitas vezes acontece, atravessei a Alameda da cidade universitária e fui almoçar à Faculdade de Direito, onde encontrei este cartaz alusivo a uma realidade que eu desconhecia, que são as salas-museu da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Há duas, uma dedicada ao professor Paulo Cunha e outra ao professor Marcelo Caetano. E se observarem, em baixo há referências ao espólio e a documentos de Vladimir Romanov, da Rússia, Reza Pahlavi, da Pérsia, Dom Juan de Bourbon, Juscelino Kubitschek, Jorge Sell, Henrique Medina, Adelinda Palma Carlos, Franco Nogueira, Pedro Teotónio Pereira, Antunes Varela, Cabral de Moncada, Azeredo Perdigão. E esta atenção ao espólio e aos documentos suscitou-me uma reflexão que é a capacidade que os documentos escritos muitas vezes têm de suscitar em nós o interesse e uma valorização quase, peço desculpa, quase fetichista, ou seja, nós derivamos interesse e curiosidade e prazer pelo facto de termos nas nossas mãos um documento escrito ou assinado por Napoleão Bonaparte ou pela princesa de Guermantes, por exemplo. E isso traz-nos para uma área em que, de alguma maneira, os documentos de arquivo se encontram com o espólio de museus. Por exemplo, a professora Maria João Brilhante aludiu há pouco à variedade de objetos que podemos encontrar num espólio ou num fundo documental, e é muito comum que isso aconteça, principalmente em fundos pessoais. Ou seja, vamos imaginar, pela minha experiência profissional, é muito comum encontrar, para além de várias versões de um romance, encontrar os óculos do escritor, a máquina de escrever, a caneta da Paro que ele usava, e tudo isso coloca esses documentos numa área já não só exclusivamente dos arquivos ou das bibliotecas, mas das chamadas instituições de memória. E isso, eu acho que era um ponto que eu, de alguma maneira, queria fazer, que era, e isso também foi aludido há pouco pela professora Maria João Brilhante, quando falava nas diferentes localizações de que os arquivos podem ter, ou seja, podem estar na posse do seu produtor ou da companhia, mas também a partir de determinado momento podem estar aqui no Museu do Teatro, podem estar no Dona Maria, podem estar na Biblioteca da Faculdade de Letras. E a partir de que momento é que isso acontece? Infelizmente, como a professora há pouco também aludiu, coincide quase invariavelmente com o fim, ou com a morte, não é? Ou seja, é só a partir do momento em que se dá
o encerramento do Teatro da Cornucópia ou a morte de Mário Barradas, é que, de alguma maneira, essa documentação chega até nós. Porque, antes disso, a documentação é, digamos, parte fundamental do dia-a-dia da companhia, e as suas diferentes séries, que há pouco também se exibiu na tela atrás, correspondem a funções práticas muito prosaicas ou cotidianas, ou seja, é preciso, de alguma maneira, ter um lugar onde arquivar os orçamentos, os contratos com os atores, os protocolos assinados com a Secretaria de Estado ou com o Ministério da Cultura. Ou seja, é essa a estrutura que eles assumem. E nessa medida, quando a professora Maria João Brilhante me pediu um título, eu refugiei-me numa fórmula muito vaga, porque confesso que não sabia muito bem como abordar estas questões, até porque eu estou habituado a estar desse lado e não deste. Mas se eu tivesse que dizer alguma coisa mais, como é que ia dizer, mais prática, ou se tivesse algumas sugestões a fazer, é sempre no momento de entrar na sala de arquivo, ou nas salas, ou às vezes debaixo das escadas onde se acumulam os dossiês, é falar com a pessoa que, de alguma maneira, tem sido responsável pelo próprio arquivo. Ou seja, a pessoa que pode ser a pessoa responsável pelos aspectos mais práticos do funcionamento da companhia, a secretária, vamos chamar assim, ou o secretário, ou quem quer que seja, muitas vezes é a pessoa que mais sabe sobre aquela documentação e sobre o pensamento que teve por detrás da organização daqueles documentos. Ou seja, falar com essa pessoa, ter a colaboração dela, pedir-lhe para ela explicitar de forma o mais clara possível porque é que arrumou a documentação daquela maneira, é, de alguma maneira, meio caminho andado para fazer uma descrição, para compreender como é que o arquivo está organizado. Porque o pior que pode acontecer, a não ser que de facto ele esteja num estado de total desorganização, o pior que pode acontecer é a pessoa entrar, e isso é uma coisa também muito portuguesa, com a ideia de que agora é que vai ser e vou fazer tudo de novo e vou fazer bem, e muitas vezes o que vai acontecer é que vai perder a noção de como é que o sistema funcionava ou funciona, e perder, digamos, de alguma maneira, a forma de perceber como é que se chegou ali, não é? Qual era o mecanismo que por detrás daquela organização. E o que é que eu tinha mais para dizer? Nesse aspecto também, há pouco eu aludi ao facto do fim, não é? Do fim da companhia ou da morte do seu produtor. E voltando um pouco atrás, voltando um bocadinho aos dois fundos que, de certa maneira, estão subjacentes ao meu trabalho e a esta reflexão, que é o fundo do Teatro da Cornucópia e o Mário Barradas, é curioso ver que eles, de facto, têm características muito diferentes. Há pouco a professora Maria João Brilhante colocou também algumas imagens, porque de facto eles correspondem a realidades distintas, ou seja, aquilo que teve na origem de cada um deles são coisas diferentes. Por exemplo, no Teatro da Cornucópia nós conseguimos perceber que há dossiês e séries constituídas com tipologias documentais ou com, isto é, fotografias ou
ao áudio, ou orçamentos, ou contratos. Aqui no caso do Fundo Mário Barradas, e um pouco acontece, imagino eu, com todos nós, a organização é muito mais pessoal, eventualmente casuística, muito mais caprichosa, muito mais original, de alguma maneira. Por exemplo, se olharem aqui para a Caixa 21, dossiês Adamov, Alberti, Alemanha, nós ficamos com a ideia de que aqui o único processo de organização foi um processo alfabético, ou seja, ele decidiu colocar dentro da mesma caixa coisas que de alguma maneira funcionavam, isto é, iniciavam pela mesma letra do alfabeto, tal como depois temos um dossiê Camões e Cabo Verde. Isto para nós pode ser um bocado, causar alguma perplexidade, ou porque é que se juntou assim, mas imagino que para Mário Barradas isto fazia todo o sentido. E manter as coisas tal como estão, ou manter pelo menos a memória de que elas estavam organizadas desta maneira, é eventualmente um contributo para tentar perceber mais uma vez, quais eram as preocupações dele, como é que ele pensava as diferentes realidades com que tinha que se cruzar no âmbito da sua atividade teatral. Isto leva-me para dois princípios, neste caso 3 princípios, digamos, canónicos da arquivística, que é o princípio da proveniência, o princípio do respeito pelo princípio do respeito pela ordem original, que é esta ideia de, por um lado, não misturar documentação que têm, digamos, origem ou que foram constituídas de maneira diferente, e aqui é preciso ter por exemplo, cuidado, porque não é assim tão incomum ter, por exemplo, uma documentação que é feita, que é criada, que é produzida no âmbito de uma atividade de uma companhia, e mesmo ao lado termos a documentação produzida pelo diretor dessa companhia, que de alguma maneira confunde-se, mas não é exatamente a mesma coisa. Ou seja, a existir o fundo do Teatro da Cornucópia, ou o fundo da Cristina Reis ou do Luís Miguel Sintra, têm com certeza coisas em comum, mas não são necessariamente a mesma coisa, nem devem ser misturados, por assim dizer. Em relação ao princípio do respeito pela ordem original, isso é um pouco a ideia de que se nós tivéssemos que abordar o Fundo Mário Barradas, deveríamos, de alguma maneira, manter a organização que lá está e não cair na tentação de, se calhar, de dispersar aquela documentação. Isto é, imprimir uma ordem que de alguma maneira não respeita a ordem do seu criador, por assim dizer. Ou mesmo a desordem, exato, porque às vezes a desordem ou as ausências de facto também dizem alguma coisa acerca do que se passa. Embora um pouco lateral, mas por exemplo, nós agora, não é um arquivo de teatro, mas o arquivo da Biblioteca da Faculdade de Letras também recebeu um fundo do professor José Tengarrinha, e que já está a ser estudado por alguns alunos de pós-graduação. E aquilo que suscita, que ficou logo evidente e causou alguma perplexidade, é a ausência de correspondência. Ou seja, não há, para alguém que teve uma vida pública e uma atividade política tão longa, o facto de quase não haver correspondência pessoal é significativo, porque nesse tipo de arquivos pessoais a correspondência é uma parte substancial.
o facto dela não estar lá pode suscitar algumas linhas interpretativas, não é? Ou seja, nós podemos aventar algumas hipóteses. Não está lá porque a correspondência era privada, ou era politicamente sensível, ou podia colocar dar informações sobre terceiras pessoas, ou simplesmente alguém entre a casa do produtor e a chegada ao depósito da faculdade, da biblioteca da faculdade, pode ter feito desaparecer ou ter guardado para si. Não é necessariamente uma conspiração, mas pode ter achado que não era o momento para partilhar essa informação. Ou seja, aqui neste caso, mais uma vez, aquilo que não está lá também pode ser relevante. Mais uma... Eu acho que... Eu peço desculpa. Enquanto... E, finalmente, só queria falar desta questão, deste princípio da integridade ou indivisibilidade, porque, de certa maneira, leva-me ao início desta exposição, que é, e isso foi uma conversa que eu tive em alguns momentos com a professora Maria João Brilhante, que é a ideia de este projeto, de alguma maneira, dar instrumentos ou capacitar as companhias para que estão vivas e estão a trabalhar ainda atualmente, terem a possibilidade de serem donas ou plenas do seu património arquivístico, ou seja, como muitas vezes acontece, aquilo que as companhias querem é, de facto, encenar, apresentar os espetáculos, mas ter a ideia de que, de facto, os documentos que produzem para chegar ao momento da estreia podem ter o seu valor e podem ser também aquilo que vos torna, digamos, únicos, individuais, podem ser aquilo que pode ter impacto nas comunidades, nas cidades, e que não precisa, eventualmente, de esperar pelo fim da companhia ou pela morte do seu fundador para, de alguma maneira, se dar a conhecer ou ser utilizada. Quer em exposições pontuais, quer em casas, em salas-museu, como na Faculdade de Direito, ou, às vezes, simplesmente como um pequeno espaço. O ideal, claro, é sempre conhecer os arquivos e abri-los aos investigadores. Mas, voltando um pouco àquela questão das instituições de memória, dos museus, do lado um pouco fetichista dos objetos, a ideia de ter uma espécie de núcleo museológico que faça um apanhado, que mostre algumas curiosidades ao público que vos procura, também pode ser uma mais-valia. E eu acho que terminei. Muito obrigado pelo tempo que me deram. Então, obrigado novamente a presença de todos e de todas. É sempre importante termos esses momentos assim, que às vezes na nossa pesquisa a gente fica um pouquinho solitário, mas conversar com os pares é sempre muito interessante assim. Então, muito obrigado por terem vindo também. Sim, a minha dissertação, né, sou mestrando em teatro, e a minha dissertação vai falar sobre o arquivo da cornucópia, né, parte dele, porque é um arquivo muito grande, como vocês viram. E eu estou a trabalhar com a professora Maria João, também com o professor Antônio, e é muito interessante para mim poder explicar um pouquinho do que é esse processo, né? Porque eu ainda estou em processo agora, como eles fizeram esse inventário que foi muito rico. Agora a minha parte é pegar esse inventário e adentrar um pouquinho mais nesse inventário, mais especificamente numa parte dele. E eu quero mostrar para vocês hoje um pouquinho dos desafios que eu estou tendo e para fazer a descrição documental
né, de parte desse arquivo. Vou deixar com vocês aqui, só para vocês já terem uma ideia de como é a composição desse inventário, né, como já foi dito nas outras falas, e eu só peço a licença para ler, para não perder um pouquinho a linha de raciocínio. Nessa comunicação serão exploradas as características materiais dos arquivos do Teatro da Cornucópia, levando em consideração a sua especificidade e as implicações decorrentes no processo de descrição documental. Serão abordados os desafios inerentes à materialidade dos suportes envolvidos nesta pesquisa. Ao superar alguns dos desafios, será possível estabelecer uma estrutura para a coleta mais precisa das informações deste acervo, embasada na compreensão contextual, a fim de criar uma representação precisa do arquivo. Tal representação será fundamentada nos papéis sociais desempenhados pela cornucópia, no seu contexto histórico e artístico, que determinou esse conjunto documental, e também na relevância desse arquivo para a sociedade e no meu objeto específico de trabalho, que é o teatro independente. Então, a partir do arquivo da cornucópia, eu quero chegar em algumas características, algumas questões levantadas sobre o teatro independente. O objetivo da pesquisa ele reside não apenas em obter conhecimentos sobre as informações contidas nesses documentos, mas também promover a valorização dos arquivos teatrais e a sua divulgação. E para realizar, então, a descrição documental de parte do arquivo da cornucópia, foi preciso, primeiramente, conhecer o acervo em sua totalidade. E, neste momento, né, eu peço a licença para fazer um comentário acerca da constituição deste espólio e, principalmente, sobre a importância do inventário existente, que, devido ao grande volume e diversidade de formatos e suportes, que essa importância já foi realçada anteriormente nas falas precisas da professora Maria João Brilhante e do doutor Antônio Ramalho. Além do mencionado, eu gostaria de ressaltar que, ao reconhecer a importância primordial da constituição de um inventário para facilitar a localização das informações nos arquivos, eu pude constatar também como esse instrumento agilizou significativamente o processo de descrição documental. E ter acesso direto ao conteúdo de cada parte do arquivo, ele permitiu-me realizar essa tarefa de uma forma mais eficiente e eficaz. Então, o inventário, hoje, ele é constituído, como vocês já viram, né, e mencionado anteriormente. Na minha apresentação, durante a primeira jornada Arte, que foi realizada em fevereiro, eu pude abordar a primeira experiência que eu tive ao explorar esse arquivo. Nessa ocasião, eu compartilhei o instrumento que eu desenvolvi para coletar informações e abrir a primeira caixa do arquivo. Durante essa etapa inicial, eu tive a oportunidade de mostrar aos presentes algumas descobertas interessantes, como cartas que revelavam traços identitários, correspondências de outros grupos e, acima de tudo, o posicionamento do grupo diante da Revolução de 74. Esses primeiros achados eles proporcionaram uma visão inicial sobre a cornucópia, revelando alguns aspectos significativos da sua história e sua relação com os acontecimentos sociais e políticos da época. As cartas encontradas permitiram identificar as perspectivas individuais e coletivas dos membros do grupo, além de revelar as conexões e interações com outros artistas e coletivos da época. Contudo, à medida que eu avancei no trabalho de descrição arquivística, eu deparei-me com alguns desafios, relacionados principalmente ao suporte e à constituição dos materiais encontrados. E eu separei alguns desafios aqui, alguns obstáculos, que eu irei dividir com vocês, como uma forma a contribuir para a reflexão dos vossos próprios arquivos, obviamente de acordo com a singularidade da constituição de cada espólio. O primeiro desafio é relacionado à diversidade de suporte. Como eu mostrei anteriormente, o arquivo da cornucópia ele apresenta uma ampla variedade de suportes, como papel, fotografias, fitas magnéticas, vídeos, DVD e VHS. E cada tipo de suporte ele requer uma abordagem distinta de preservação e também de descrição, o que demanda um esforço adicional para compreender e lidar adequadamente com essa diversidade. Mas, nessa etapa da minha pesquisa, eu decidi concentrar-me nas pastas contendo documentação em formato físico, mais especificamente nas pastas denominadas pela própria companhia burocráticas. São 25 pastas, abrangendo um período que vai de 1973 a 2008, contendo uma variedade de documentos.
Normalmente, essas pastas são compostas por cerca de 17 a 21 subdivisões de separação de documentos. E com o intuito de fornecer uma visão geral sobre a constituição dessas pastas, eu gostaria de compartilhar um resumo de algumas dessas seções. Eu peguei só 4 seções aqui, porque são normalmente entre 17, 20, 21, mas não daria para trazer todas. Eu trouxe só algumas que eu achei mais que dá para exemplificar um pouco melhor. A subdivisão diversos, ela é um conjunto de documentos diversos, que são pedidos de materiais a diferentes locais para a criação de cenografias, postais de amigos do grupo, cartas e bilhetes escritos à mão, cartas circulares também de diversas entidades, não necessariamente da área teatral, entre outros. A Fundação Calouste Gulbenkian, existem diversas negociações relacionadas à concessão de subsídios para diferentes estágios da produção de espetáculos. Esses subsídios eles abrangiam uma variedade de áreas, incluindo tradução de textos, composição de partes musicais, aquisição de ingressos para promover a presença do público, além de apoio para a realização de espetáculos no Teatro do Bairro Alto. Também foram oferecidos suportes para turnês e a vinda de senadores e outros convidados. Mais uma seção é a Secretaria de Estado da Cultura, também o Ministério da Cultura, que são registros de reclamações frequentes relacionadas aos atrasos nos subsídios, insuficiência de valores concedidos e críticas ao tratamento dispensado pelo governo às companhias teatrais independentes. Essa seção também contém relatórios mensais de execução financeira, cartas circulares do governo e outros documentos relevantes para a compreensão das políticas culturais adotadas. E tem uma outra seção que eu acho também muito interessante, que é a que eles chamam teatros. A comunicação entre os grupos teatrais ele desempenhou sempre um papel fundamental na divulgação das atividades e espetáculos. Lembrando que é um tempo anterior aos grupos de WhatsApp e tinham que ser tudo em cartas circulares. São cartas circulares abordando uma ampla variedade de assuntos e colaborações conjuntas entre os artistas, além de servirem como uma ponte entre o setor teatral e o governo. Convites para parcerias, solicitações de apoio, propostas de projetos conjuntos e intercâmbio de conhecimentos, cartas escritas conjuntamente para enfrentar desafios do setor e transmitir suas necessidades e preocupações ao governo. Ao abordarmos os desafios enfrentados na descrição documental, é importante ressaltar novamente a diversidade de suporte como uma das principais dificuldades. Não sei se vocês conseguem ver aqui, naturalmente não dá para ver, porque é um fax que ele foi apagado com o tempo, né? Essa variedade de formatos ela apresenta uma questão particularmente relevante no caso das correspondências armazenadas em papel de fax, pois a maioria delas encontra-se quase ou completamente apagada. Esse suporte apresenta fading e deterioração do papel. O papel utilizado nos faxes ele é frequentemente sensível ao calor e de qualidade inferior, o que torna mais propenso ao desbotamento e à deterioração ao longo do tempo. Para a preservação desses faxes físicos, é importante armazená-lo em condições adequadas, como locais secos, frescos e livres da luz solar, nomeadamente em pastas e envelopes. Assim, pode ajudar a minimizar a deterioração do papel, além, obviamente, da digitalização e da descrição documental. O segundo desafio é a ausência de metadados. Uma parte dos materiais dessas pastas carecem de metadados adequados, como datas, nomes dos envolvidos, contextos relacionados e desenvolvimento das informações. A falta dessas informações ela dificulta a compreensão completa e precisa do conteúdo dos documentos, tornando o processo de descrição um pouco mais desafiador. A falta de metadados adequados ela impede que tenhamos um panorama claro sobre quando os eventos ocorreram, quem estava envolvido e quais eram os contextos relevantes na época. Essas lacunas elas podem dificultar a interpretação correta dos documentos e a compreensão do seu significado histórico ou relevância para determinado assunto. Um exemplo ilustrativo é uma correspondência da pasta burocrática número 17, que foi enviada pela cornucópia ao grupo teatral espanhol Teatro de la Badia, em 1995, na qual foi apresentado um orçamento para uma digressão teatral do espetáculo O Triunfo do Inverno, em Madrid. No entanto, o desafio é que possuímos apenas esse orçamento isolado, sem uma sequência ou resposta pelo grupo espanhol. Para uma descrição documental mais precisa,
foi necessário procurar outras fontes de informação para preencher essas lacunas existentes. No caso específico do documento mencionado, foi encontrado um registro que indica que Luiz Miguel Sintra dirigiu o espetáculo Comédia Sem Título, de Federico Garcia Lorca, com a companhia do Teatro de la Abadia, somente em 2005. Essa informação adicional ela ajuda a contextualizar e fornecer uma perspectiva mais completa sobre o conteúdo do documento, demonstrando, portanto, que o orçamento enviado pela cornucópia encontrou algum impedimento de ser aceito. Porém, ainda mais importante é ressaltar que na ficha de recolha de informações é preciso indicar a existência da necessidade de outros dados. A necessidade de preencher essas lacunas de metadados torna-se, portanto, uma tarefa crucial no processo de descrição documental. A pesquisa cuidadosa, aliada à análise contextual, podem ajudar a identificar e inferir os metadados ausentes, ou como a professora uma vez comentou comigo numa conversa, o que vai além dos documentos. Essa abordagem permite a construção de um contexto mais completo ao descrever o conteúdo dos documentos, fornecendo um entendimento mais abrangente e preciso para pesquisadores, historiadores e demais interessados. O terceiro desafio é a compreensão de determinadas palavras. Outra dificuldade constante no detalhamento das pastas reside em compreender algumas das palavras presentes em textos manuscritos. A falta de clareza na escrita pode resultar em interpretações errôneas, omissões ou erros na transcrição. Além disso, o uso de terminologias, abreviações ou vocabulário específico de determinado contexto pode exigir um conhecimento especializado para uma compreensão completa. Para superar esse obstáculo, foi necessário recorrer aos conhecimentos da paleografia, que é necessariamente o estudo metódico dos textos antigos, quanto à sua forma exterior, e abrange não só a história da escrita e a evolução das letras, mas também o conhecimento dos materiais e instrumentos. Embora os textos analisados não estejam circunscritos a um período excessivamente remoto, a aplicação prática dessa técnica ela colaborou para compreender tais textos, superando algumas dificuldades, como tipos de letras e palavras, procurando a sua identificação dentro de uma escala de repetição ou do contexto. Perante esse e outros desafios que surgiram durante o processo de transcrição das pastas burocráticas do arquivo da cornucópia, ele fez-se indispensável a adoção de abordagens versáteis e adaptáveis. A capacidade de se adaptar às singularidades de cada documento revelou sua importante, assim como a sua contextualização histórica e o cruzamento das informações previamente estudadas na bibliografia. Essa flexibilidade permitiu uma abordagem mais precisa e abrangente na transcrição, garantindo a fidedignidade dos registros e viabilizando a compreensão desses documentos numa perspectiva histórica. Por fim, eu gostava de compartilhar com vocês que o processo de descrição documental ele tem uma implicação na criação de uma representação, realizada pelo pesquisador do que se encontra naquele documento. E eu entendo essa representação arquivística, no caso a do teatro, o que Elizabeth Yackel propõe no artigo Archival Representation, publicado no periódico Archival Science, em 2003, no qual a autora afirma que o termo ele captura o real trabalho do pesquisador de reordenar, interpretar, criar substitutos e desenhar arquiteturas para sistemas de representação, que contém esses substitutos para substituir ou representar reais materiais arquivísticos. Eu peço perdão por esse pequeno parêntese um pouco mais acadêmico, mas eu acho importante ressaltar que quando construímos uma descrição de um documento, de um arquivo, queremos uma representação de um dado histórico, e é preciso cumprir essa tarefa de modo responsável. Quem executa essa tarefa deve garantir a fidelidade e a objetividade na representação dos dados históricos, evitando, assim, distorções e omissões. É necessário escolher com cuidado o modo de representar e, quando possível, seguir padrões e diretrizes que são estabelecidos. Eu termino lembrando que a descrição adequada dos arquivos teatrais ela contribui para a preservação da memória das próprias companhias, permitindo acesso a fontes primárias de informação e facilitando a construção de narrativas, a começar por aquelas que as companhias pretendem transmitir. Reconhecer a importância dessa atividade é fundamental para preservar o conhecimento histórico das companhias teatrais. Obrigado a todos e a todas.